Ah, pronto, está gravando. Beleza, então tá, gente. Então, assim, eu estruturei esse curso muito rapidamente da minha cabeça, muito louca, porque eu tô cheio de coisa para fazer, e eu vou explicar para vocês qual que é a minha ideia, e aí a gente vai conversando daí, tá? Então, assim, nada vai ser imposto, nada vai ser dito, assim, em cima da hora. E eu só quero ver se o que eu planejei estruturar esse curso vai servir para as expectativas de todo mundo, pelo que vocês já me disseram lá no grupo do WhatsApp hoje, tá? Então, em teoria, assim, uma primeira aula com design experimental, tá aqui no chat. Uma segunda de como a gente obter a filogenia molecular. Existem diversas formas de a gente fazer isso, eu vou ensinar para vocês. Desde a mais fácil até a mais complicada. Vocês vão sofrer, mas é isso aí, não tem o que fazer. É, a codificação dos caracteres polínicos, tem uma aula só sobre como codificar caracteres morfológicos em filogenias, tá? E vai ser bastante útil para vocês. Depois, uma aula de como a gente realmente fazer um mapeamento, como a gente pegar essa filogenia molecular, juntar com essa matriz de dados polínicos e mapear tudo na filogenia, como a gente interpretar esses resultados e depois como a gente escrever isso numa coisa que faça sentido e que vocês consigam publicar na Nature, tá? Então, assim, é essa a ideia. É mais ou menos isso que todo mundo estava esperando pelo que vocês me falaram, certo? Sim ou não? Beleza. Então, vamos lá. A única coisa só que eu estava pensando é assim, vou explicar para vocês. Atualmente, eu estou trabalhando no Kew Gardens, mas eu não sou rico aqui, eu sou pobre, né? Eu trabalho como Research Assistant. Então, eu sou pau mandado, sou proletário aqui, e eu não tenho independência de pesquisa nesse lugar. Então, eu não consigo dar aulas todos os dias para vocês, mas a gente consegue manter uma boa frequência dessas aulas e a gente pode ir espaçando as aulas de acordo com a necessidade de vocês para cumprir os exercícios, porque a ideia vai ser sempre assim. A primeira aula que eu passei assíncrono era para vocês assistirem a aula, lerem aquele capítulo, relembrar conceitos ou aprender os conceitos para ficar todo mundo com isso fresco na cabeça. Agora, a aula de hoje, a gente vai falar sobre design experimental. No final da aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. E, na verdade, vai ser assim, o começo do tutorial, porque tudo que a gente vai aprender aqui é como fazer essa bodega na prática, tá? Eu não quero ficar falando, homoplasia, homologia, filogenia, e ficar só no reino das ideias e ninguém saber fazer as coisas na prática. Não, isso aqui é um passo a passo, um filogenias for dummies, de como fazer o passo a passo da gente conseguir chegar lá no resultado final e fazer uma coisa bem bacana. Eu, Ana e o Eduardo, vamos entrar com o professor na sala dele, a internet está só pelo computador dele. Tá tranquilo, gente, numa boa. De qualquer forma, tá gravando. Isso vai estar no meu canal do YouTube lá. Eu não tá curtindo, tá nada, eu não sou youtuber. Mas eu passo o link para vocês, vocês podem assistir isso depois. E pegar as coisas que vocês perderam no meio disso tudo por causa da internet. Aí, então, deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Falei. Então, assim, a ideia, então, no geral, é que todo mundo está trabalhando com pólen, eu já trabalhou com pólen. Os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, vocês podem fazer com os dados de vocês. Mas, contudo, porém, todavia, eu sugeriria fortemente vocês não fazerem com os dados de vocês. Vocês fazerem com um dataset menorzinho, com um outro grupinho onde vocês vão ter as coisas mais homogêneas para facilitar a vida de vocês, porque senão vocês vão ficar sofrendo com os dados de vocês, e esse não é o momento de sofrer com os dados de vocês. Vou explicar isso porque na aula de hoje, tá? Eu vi que a Thalita tá com várias caras ali, não entendendo nada e passada, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela e vou começar a aula de hoje. Nada muito longo, são 15 slides e a gente vai só falar como delimitar um projeto para a gente trabalhar com filogenia e evolução de caracteres polínicos nessa filogenia molecular, tá?
Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, entire screen. Vocês estão vendo a minha tela? Se responder por voz, eu agradeço, porque eu não estou vendo mais vocês. Sim. Obrigado. Então, vou começar, tá? Então, a gente vai falar sobre o design experimental num trabalho de evolução de pólen. Isso aqui é só para dar um contexto. Eu, há um tempo atrás, estava vinculado a essa universidade aqui como pós-doc, agora eu estou aqui no Kiel, ainda estou vinculado lá, mas só como pontual, orientando alunos, por isso são as duas filiações. Então, eu vou começar falando para vocês. Uma primeira pergunta que todo mundo tem. Qual que é o foco do meu trabalho? O grupo taxonômico com pólen ou a filogenia molecular? Essa é a minha experiência com grande parte dos meus alunos ou os meus colaboradores, porque nunca as pessoas sabem responder essa pergunta. O que, que eu tenho que focar? Então, vamos tentar entender cada uma delas, as vantagens e desvantagens de focar em uma ou outra, e depois ter a resposta de verdade, que vai ser a mais fácil para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente foca num grupo taxonômico, lembrando que um taxon é só uma palavra para um ranking taxonômico, tá? Então, esse ranking taxonômico, hoje em dia, ele pode ser um clado numa filogenia, uma família, uma subfamília, uma tribo, uma subtribo, um gênero, um subgênero, ou até mesmo uma espécie, mas a gente não consegue fazer com um grupo de espécies, a gente só consegue fazer com um agrupamento acima do ranking de espécie, tá? O tipo de trabalho que vocês fazem com palinotaxonomia. As vantagens, quando a gente faz um trabalho de palinotaxonomia ou de morfologia, em focar só num grupo taxonômico, é porque é de fácil delimitação política e geográfica. Então, a gente consegue fazer assim, igual o Eduardo tem com uns alunos de mestrado, de ser flora polínica da família tal, da unidade de conservação tal, ou morfologia polínica da família tal, do lugar tal, do lugar tal, ou do estado tal, ou do sudeste, do Brasil, enfim, é muito fácil de você delimitar a área para onde você quer fazer esse tipo de trabalho geopoliticamente, tá? Uma outra vantagem é que é muito fácil acesso aos materiais arborizados em herbários locais, que já estudaram e têm materiais depositados dessas regiões onde vocês estão se propondo a trabalhar para fazer o estudo de palinotaxonomia. Então, se é, por exemplo, um estudo de um gênero por estado de São Paulo, de palinotaxonomia, você vai ter que consultar meia dúzia de herbário, ou só 2 ou 3 herbários do estado de São Paulo, viu tudo o que precisava, você vai encontrar todos os materiais de todas as espécies que você precisa mostrar, e como são herbários locais, a probabilidade é muito maior de que o curador vai ser um cara legal e vai deixar você amostrar as essicatas desses herbários para coletar o botão floral, né, fechado para você poder fazer a palinotaxonomia. Porque a gente sabe, né, que em herbários maiores no Brasil, os curadores são mais chatos, não pensam dessa forma, então, basicamente, essas vantagens quando a gente foca num grupo taxonômico para uma determinada região. Contudo, as desvantagens é que a amostragem polínica, ela acaba sendo diferente de filogenias moleculares que tem publicadas para esses grupos. E, fora isso, quando a gente trabalha, alguém consegue admitir a pessoa ou não? Eu vou ter que fazer isso e para a aula. Acho que eu vou ter que fazer isso. Espera aí. There. Stop sharing. Cadê a pessoa? Lohane. Ok. Tá. Vou, então, voltar aqui na aula. Compartilhar tela, entire screen, share. Onde eu parei? Parei aqui. Todo mundo vendo de novo? Sim. Obrigado. Então, o que acontece com as desvantagens? Quando a gente faz, por exemplo, um gênero para o estado de São Paulo, de palinotaxonomia, a gente pode até ter uma diversidade muito grande de espécies desse gênero no estado de São Paulo, e você já mostrou isso. Só que, se você tentar fazer algum tipo de estudo de evolução, a amostragem a nível de espécie
a nível de qualquer ranking taxonômico que você tiver trabalhado, quando você for comparar com uma filogenia molecular, ela não vai ser a mesma, e esse é o grande problema que a gente tem, porque a gente tem datasets diferentes, grupos de dados com amostragens distintas, onde a gente não consegue casar eles, e aí essa dificuldade em casar esses grupos de dados diferentes de uma molecular com uma palinotaxonomia é o atual impedimento para a gente conseguir avançar nesses estudos de evolução de pólen em diferentes grupos, né, de angiosperma, gimnosperma e até nos esporinhos, para quem gostar e quiser trabalhar. Fora isso, quando a gente faz um trabalho focado na palinotaxonomia de um gênero para um estado ou para uma área específica, a gente só amostra, ou amostra em grande parte, as espécies daquele grupo, né, daquele gênero. E aí a gente quase não amostra os grupos externos nesse trabalho, ou seja, outros gêneros próximos para a gente ter um parâmetro de comparação. A gente pode encontrar esses dados na literatura, às vezes, ou a gente pode amostrar uma ou duas espécies para a gente ter, né, o mesmo padrão, da mesma análise que a gente fez com tudo, mas, às vezes, numa filogenia molecular, você não tem só um ou dois grupos externos para usar de parâmetro de comparação. Você tem um número muito maior, né, de grupos ali que são usados para enraizar a sua árvore, e se você não tiver exatamente aqueles mesmos grupos amostrados na palinotaxonomia, você não consegue fazer a evolução do pólen e não consegue ter um resultado significativo onde você vai conseguir concluir alguma coisa sobre a evolução do pólen nesse determinado grupo, tá? E agora, o outro lado da moeda, né? Então, se a gente pensar, e se eu focar na filogenia molecular? O que a gente consegue trabalhar na filogenia molecular? Assim, basicamente, a amostragem de ranking taxonômico é a mesma. A gente pode fazer para um clado, para uma família, subfamília, tribo, subtribo, gênero, subgênero. A diferença é que aqui nessa amostragem a gente não vai amostrar só isso aqui. Isso aqui é o nosso in-group, em inglês, grupo de dentro, e é o grupo foco do trabalho. Só que para a gente conseguir fazer uma filogenia molecular, a gente também precisa mostrar outgroups, que são os grupos externos, que são os grupos próximos, não, proximamente relacionados dentro de cada um desses rankings. Então, a gente sempre tem que amostrar esses grupos como parâmetro de comparação, e essa é uma das grandes diferenças que a gente tem com esses dois approaches, em que a gente olha só para os grupos taxonômicos e o outro só para a filogenia molecular. Nesse caso, quais são as vantagens da filogenia molecular, se a gente focar nela? E a amostragem do pólen dos rankings taxonômicos, né, se forem espécies, gêneros ou assim por diante, as suas amostras, elas vão ser exatamente iguais à da filogenia molecular, porque você vai ter a filogenia molecular de base para você usar, para quando você for fazer um estudo dirigido disso num herbário, for conseguir botão floral para você fazer as suas análises, você vai pedir exatamente daquelas mesmas espécies ou mesmos gêneros que estão amostrados na filogenia molecular. E aí você garante que esse impedimento grande de não casar os dois grupos de dados do pólen com o molecular, ele vai casar e isso vai garantir que você vai recuperar uma maior quantidade de dados na análise de evolução de caracteres polínicos, tá? Fora isso, uma outra vantagem é que o estudo polínico, ele acaba sendo direcionado para os grupos internos e externos da sua filogenia. O que eu quero dizer com isso? Então, ao mesmo tempo em que você vai garantir que você vai tentar mostrar todas as espécies, as mesmas espécies amostradas na filogenia molecular, você também vai garantir que todos ou quase todos os grupos externos nessa filogenia molecular também vão estar amostrados taxonomicamente, porque senão você não tem parâmetro de comparação. E aí, se você não tivesse parâmetro de comparação para usar na sua análise evolutiva, você consegue concluir coisas sobre os grupos que tem dentro do seu ranking taxonômico que você está trabalhando, seja um gênero, seja uma família ou uma tribo, mas você não vai conseguir concluir nada para o gênero, tribo ou família. Porque para você conseguir concluir alguma coisa, para você recuperar alguma homoplasia ou alguma sinapomorfia para esses rankings taxonômicos, você precisa ter um parâmetro de comparação para a análise poder reconstruir alguma coisa. Senão ela não consegue, dá como dúbio o resultado da análise e
o seu objetivo final e principal, que era, eu quero tentar achar uma característica polínica que dá para identificar, sei lá, a subfamília X de leguminosa. Você consegue fazer tudo menos isso. Então, esse é o problema, tá? E a desvantagem de você usar uma filogenia molecular e focar só na filogenia molecular num primeiro momento é de que os táxons amostrados, eles podem ser de difícil obtenção, no caso, os botões florais para análise do pólen, nos herbários locais. Como assim? Então, imagina que você quer fazer evolução do pólen num gênero pantropical, ou seja, que ocorre nos trópicos do mundo inteiro. Não interessa o grupo, não interessa a família. Você vai ter provavelmente acesso fácil às espécies que ocorrem no Brasil, nos herbários do Brasil. Mas como acessar as espécies que não ocorrem no Brasil, que estão mostradas na filogenia, e, portanto, você precisa mostrar na sua análise para você conseguir reconstruir essa análise de uma forma significativa? Basicamente, você vai ter que pedir empréstimo ou doação de herbário internacional, ou o mais fácil, que é fazer colaboração com um palinólogo, com um taxonomista, ou um sistemata de algum herbário grande do exterior, para eles te mandarem esses materiais e você conseguir amostrar isso na sua análise, porque senão você vai ficar com uma quantidade de dado faltante muito grande, e você não vai conseguir dizer muita coisa nessa análise evolutiva, tá? Então, depois da gente ver os prós e os contras da gente focar ou no grupo taxonômico ou na filogenia molecular na hora da gente delinear o nosso projeto de evolução de pólen, eu pergunto para vocês, e aí, o que priorizar? O pólen ou as filogenias? O que vocês acham? Quero respostas auditivas, porque eu não estou vendo ninguém. É para vocês responderem. Se ninguém for falar, eu vou falar. O Igor não vale. Então tchau. Vai, Igor. Não, porque eu posso dar o exemplo do meu doutorado, né? Eu fui fazendo os gêneros todos do Cladadésmia. Eu não estava seguindo muito bem a filogenia, mas no final eu fiz tudo para um gênero, tudo para outro gênero. E no final tinha muita coisa para um gênero que tinha muito dado filogenético para um gênero que eu analisei poucas espécies. Uhum. Então, assim, é legal você fazer o pólen de tudo no nível paleotaxonômico. Para a paleotaxonomia é bom, mas quando você vai cruzar isso com os seus dados filogenéticos, você está faltando alguma coisa. Então, depende do seu objetivo. Você quer fazer só uma paleotaxonomia ou você quer fazer uma evolução de caractere polínico? Então, depende da sua pergunta também, né? Sim, mas aí a sua resposta é bem legal, mas aí imagina comigo, você deu sorte porque os gêneros que você conseguiu fazer todas as espécies, eles eram pequenos, certo? Sim, eu fiz, sim. Se eles fossem grandes, tivessem 100, 200 ou mais espécies, você ia conseguir fazer eles todas as espécies? Não ia, por exemplo, de Zornia e Adésmia. A Adésmia tem 250, Zornia tem mais de 80. Foi o gênero que eu fiquei mais defasado. Uhum. Mas pelo menos eu tinha conseguido amostrar espécies que estavam em diferentes clados. Tá, mas aí pensa comigo, você conseguiu amostrar essas coisas, só que Ai, peraí, eu perdi minha linha de raciocínio. Eu ia perguntar uma coisa e esqueci. Pensa assim, você conseguiu amostrar, não muitas, mas algumas espécies desses dois gêneros que você me disse que tinham várias espécies, só que você amostrou grande parte das espécies, elas eram do Brasil ou de fora do Brasil? A Désmia só corre no Brasil e parte do continente sul-americano, então eu tinha conseguido muita coisa. Uhum. A Zornia, eu tinha parceria com o Kiel, então eu consegui coisa de fora do Brasil também. Tá. Que é o gênero pantropical. Então, assim, se você não tivesse essa parceria, você não teria conseguido mostrar as coisas de fora do Brasil. Certo? Não teria. Tá. Então, é basicamente isso, tá, gente? Depende da pergunta que você quer. Se você quiser trabalhar só com palinotaxonomia, você pode fazer o desenho experimental que você quiser, que faz sentido, você vai conseguir responder e vai fazer um trabalho muito legal.
Quando você quer pegar os dados de palinotaxonomia e mapear numa árvore filogenética provinda de uma análise molecular, você precisa garantir que os mesmos grupos taxonômicos, não vou nem dizer espécies, tá? Mas os mesmos táxons amostrados na filogenia, aqui do lado direito, no caso espécies e alguns gêneros, são os mesmos do que aqueles amostrados na palinotaxonomia, tá? Então, tem uma regrinha que eu vou falar mais para frente, que é a regra dos 20% de dado faltante, mas é basicamente isso. Então, assim, para um trabalho de evolução, o mais importante é a gente fazer o quê? A gente focar na filogenia molecular. Ela sempre tem que ser a prioridade. Então, se você quer fazer um mestrado, um doutorado, ou mesmo que seja uma IC, tá? Focando em evolução de caracteres polínicos num grupo tal, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se esse grupo já tem uma filogenia molecular publicada. Tem, tá publicada? Maravilhoso. Aí você vai usá-la de base, porque você vai mostrar as mesmas espécies que estão naquela filogenia para você conseguir mapear isso na filogenia e concluir coisas sobre a evolução sistemática e taxonomia daquele grupo. Ô, Tá? Rafael, Fala. tá me ouvindo? Pode falar. Deixa eu só fazer um comentário para a gente pegar o gancho aí do que o Igor disse. Quando a gente pensa se o meu foco é o pólen ou a filogenia, eu acho que a gente está, pelo menos eu tenho esse entendimento, assim, a palinologia ela é muito baseada em fenética, em similaridade. Então, o que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos é uma palinotaxonomia baseada em similaridade. Então, eu digo, esse caráter do colpo do meu pólen aparece para essas espécies, isso é diferente nessas espécies. Né? E a gente tem chamado isso de palinotaxonomia. Eu acho que o grande diferencial, quando você traz a novidade da filogenia, é a gente identificar se isso é uma homoplasia, se isso pode ser uma sinapomorfia para aquele grupo. Eu acho que a dimensão é essa, assim, né, no que você diz. A filogenia molecular é prioridade. Sim, é prioridade porque a gente consegue visualizar os caracteres na palinologia muito claramente. Só que a gente não consegue saber se aquilo apareceu ao longo da árvore filogenética muitas vezes, e se eu estou dando valor para uma coisa que não é uma sinapomorfia daquele meu grupo, daquele meu clado. Eu acho que eu acho que isso aconteceu na botânica como um todo, né? A era da filogenia molecular apareceu e os trabalhos morfológicos ficaram muito ainda na similaridade. E a gente não conseguiu ainda sair desse lugar. Então, a ideia é essa, né? A filogenia é importante porque eu vou conseguir saber qual aquela característica morfológica, o que ela vai representar para aquele grupo. Tá? Então, assim, só para complementar o que você disse, eu concordo com tudo que você falou, tá? E, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês não é que a filogenia molecular ela é melhor do que morfologia ou a palinotaxonomia ou nada disso. Eu tô falando design experimental do projeto, porque pensa comigo, gente, se você acabou de entrar aí no laboratório do Eduardo, você é um IC, você vai fazer provavelmente um projeto pequeno. Você vai fazer morfologia polínica ou palinotaxonomia, palinologia de um grupinho pequeno, tá? Seja uma família para uma unidade de conservação, seja um gênero pequenininho para um lugar pequenininho, e você vai aprender o basicão de palino, certo? Vai aprender o método, vai aprender a descrever as coisas, vai aprender a terminologia e vai ser treinado ali para ser uma pessoa de base. Aí você terminou a sua IC, você vai querer fazer um mestrado. Aí você vai ampliar isso um pouco. Eu gostei muito de trabalhar com o gênero Bignoniaceae, uma liana linda. Tem muito no estado de São Paulo, vai ser fácil de achar, quero trabalhar com isso. Aí vocês falam para o Eduardo, vai falar, lindo, vamos fazer agora. E aí, tudo lindo, maravilhoso. Só que nesse mestrado você vai conseguir fazer uma coisa bem tradicional. Palinotaxonomia de Bignonia no estado de São Paulo. Ou uma coisa, palinotaxonomia de Bignonia no Brasil. Sei lá, não interessa o nome que você der para isso, mas isso é um trabalho bem tradicional.
E aí você vai aplicar tudo que você aprendeu de Palino, né, na sua EC, para um trabalho de mestrado para entender e aprofundar isso dentro de uma família, dentro de um gênero, dentro de um grupo, tá? Você aprofundou isso no mestrado? Aprendeu bastante coisa? Já está conhecendo bem o pólen daquele grupo? Aí o que é legal é você pegar isso no doutorado e vamos mudar de escala. Agora que eu já sei bem palino desse grupo, vamos tentar reanalisar todos os caracteres polínicos que a gente consegue estudar, tanto com microscopia óptica, quanto com transmissão, quanto com MEV, para ver se a gente consegue, fazer um geralzão, né, da diversidade palinológica desse grupo. E vamos ver como que esses caracteres palinológicos podem ser aplicados para a taxonomia desse grupo, como ela pode melhorar a taxonomia, tá? Ou a sistemática. Quando a gente fala em taxonomia, a gente está falando basicamente nos nomes das espécies, nessa classificação básica, sistema de classificação. E na sistemática, a gente sempre pensa, o quão relevante é determinada característica polínica para a evolução daquele grupo. Será que ela é uma homoplasia? Será que ela é uma sinapomorfia? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês desde o começo é que nesse curso eu não vou focar em sinapomorfia, eu vou focar em quão útil foi essa característica palinotaxonômica para delimitar um clado dentro daquela filogenia. Foi muito boa, foi muito baixa, foi ruim? E aí, dependendo de quantas vezes isso aparece, você vai chamar de sinapomorfia ou de homoplasia. Mas eu não vou focar em, sinapomorfia, sinapomorfia, sinapomorfia. Não. Botânica, principalmente a botânica brasileira, porque foi formada por um monte de gringo americano e daqui do Kiel, da Europa, foca muito em sinapomorfia. E sinapomorfia não é a única coisa que existe, tá? Sinapomorfia é uma coisa rara, muito rara de se encontrar, e que não devia ser o foco dos grupos, tá? Se a gente quer trabalhar com morfologia aplicada à evolução de coisas, a gente vai ter uma probabilidade muito maior das coisas evoluírem em paralelo, iguais, em grupos diferentes dentro de uma família, de um gênero, ou, né, de um grupo de espécies, do que coisas exclusivas. Então, a quantidade de homoplasia vai ser sempre infinitamente maior do que a quantidade de sinapomorfia. E aí você virar para mim e falar, Rafael, eu acho que sinapomorfia é muito mais importante do que homoplasia, é você virar para mim e falar, olha, seu morfologista, os 140 caracteres polínicos que você encontrou são totalmente desnecessários, porque só um caráter mágico, que é uma sinapomorfia para esse grupo, é relevante. Todo o resto você joga no lixo, tá? Filogenética, filogenômica é muito melhor. Então, não é isso, tá? Então, quando a gente adota essa retórica, a gente está só ajudando sabe, pisar mais ainda nos estudos de morfologia e fazer a gente ser mais jogado para baixo do ônibus, sabe? Então, assim, eu não gosto dessa retórica. Para mim, a retórica é, eu estudo morfologia, sim. Morfologia é importante, sim. A gente acha uma tonelada de características morfológicas, micromorfológicas em pólen diferente. E, assim, depois eu vou mostrar um exemplo de Malpighiaceae, que é a família que eu trabalho, um trabalho que eu estou fazendo com o Igor, vocês vão ver o quão diferente é e o quão enviesado as coisas são. Mas, assim, tenham isso em mente, tá, gente? Homoplasia e sinapomorfia são só termos. O que a gente quer saber é quantos caracteres morfológicos vão ser recuperados para circunscrever aquele gênero, aquele ranking taxonômico ou aquela espécie. Que é isso que a gente vai usar efetivamente para taxonomia. Que a gente pode fazer uma chave de identificação depois, a gente pode procurar um sistema novo de classificação, a gente pode fazer um mundo de coisas, tá? E aí, olhando para a morfologia com esses olhos, vocês vão entender que nada é dispensável e nada é jogado fora, tá? Tudo vai ser informativo. Até as coisas que vocês acham que não tem informação nenhuma. Beleza? Sim ou não? Não tô vendo ninguém. Sim. Sim. Obrigado. Eu não tô vendo ninguém, tá? Então interajam comigo.
Então, voltando aqui ao slide, filogenia molecular ela tem que ser sempre a prioridade para a gente poder fazer um design experimental de um trabalho de evolução, ainda mais de evolução de pólen. Por que isso? Porque filogenia molecular ele é um método caro, tá? Quando a gente quer gerar novas sequências. Então, não adianta você falar assim para mim, Rafael, mas eu fiz o meu trabalho aqui de gisneriácea do estado de São Paulo, tá perfeito, lindo, maravilhoso. Falta, assim, amostrar só 10 espécies da filogenia, que ou não tem amostrado na filogenia, mas tem no meu dataset de pólen. E será que não vale a pena eu ir para o laboratório e gerar essas sequências e rodar a análise de novo e fazer o trabalho do zero? Não. Não, sabe por que não? Porque filogenética é um mundo à parte, gente. Eu fiz doutorado com filogenética e eu demorei, assim, 3 anos para fazer uma filogenia fuleira para 15 espécies. Quer dizer, a minha filogenia ficou fuleira. Ela ficou linda e maravilhosa. Mas, assim, a quantidade de espécies era muito baixa, sabe? Eu tive tanto problema para fazer aquela filogenia e conseguir fazer uma filogenia boa para só 15 espécies, que se você pensar dessa forma, você vai estar dando um tiro no pé. Porque aí você vai se propor a fazer gerar novas sequências para vários marcadores diferentes, com um método que você nunca trabalhou, que provavelmente você não vai ter um laboratório de boa qualidade ou que tem o básico que você precisa na sua instituição. Então, assim, não, gente, é um mundo à parte, não dá para fazer isso. Dá para fazer isso aqui no primeiro mundo, em que as pessoas são ricas e privilegiadas, mas no Brasil, no terceiro mundo, não dá, tá? Então, assim, não recomendo, não pensem assim, não vale a pena. A gente não é privilegiado, infelizmente. É um método também, a filogenia molecular, muito laborioso. Como eu disse, demora muito tempo para a gente fazer, e não é nem sempre que as coisas dão certo. Então, você pode gastar 3 anos do seu doutorado tentando conseguir 10 sequências novas para você amostrar e fazer com que a sua amostragem de pólen e molecular case bonitinho, mas você não vai conseguir essas 10 sequências e vai gastar 3 anos do seu doutorado e vai jogar isso fora, sabe? Então, sim, não vale a pena. Por quê? Alguém perguntou alguma coisa? Falem comigo, porque eu não estou vendo o chat. Oi, Rafael. Aqui é o Davidson. Então, você falou aí de, por exemplo, quando já tem uma sequência que não seria interessante se eu quisesse refazer. Mas, no meu caso, eu estou estudando com populações de uma espécie. E quando eu finalizar, né, todas as análises palinológicas e a gente chegar à conclusão que, na verdade, não é uma espécie só. E daí eu teria que sequenciar essas e rodar uma nova, fazer uma nova filogenia ou não? Se você quiser colocar isso na filogenia, você precisa fazer isso. Essa toda a questão, sabe? Se você tiver uma filogenia já feita, com todas essas espécies amostradas, inclusive os diferentes indivíduos que vão ser as diferentes espécies novas dessa sua análise para um complexo de espécies, que é essa espécie aí que você falou, se não tiver amostrado, você tem que amostrar, gerar sequências novas, rodar a análise de novo. Então, assim, eu vou mostrar mais para frente o passo a passo disso, o quão laborioso, o quão chato, o quão difícil é, tá? Então, assim, existem graus, tá? Que eu também vou explicar mais para frente. Eu vou dar 4 opções para vocês, as mais fáceis e as mais difíceis. E aí vou jogar para vocês e vocês julguem o que vai servir para vocês e vocês façam a escolha que couber ou que couber na ambição de vocês, tá? Porque tem gente que vai querer fazer o mais difícil, tem gente que vai optar pelo mais fácil. Todas são válidas, mas, né? Cada caso é um caso. Beleza? Rafael, só deixa eu falar uma coisa. Fala. Uma coisa que eu sempre fiquei curioso e que não tem trabalho sobre isso é palinologia de população. Não tem nada sobre palinologia de população, porque a gente sempre foca em uma espécie e 3 espécies. Então, assim, é algo que eu fico até curioso para poder analisar também, porque não tem nada sobre isso na literatura. Legal. Tem que explorar essas coisas não exploradas mesmo, gente. Só assim que a ciência avança. Mas aí, fora isso, a gente depende das amostras que a gente tem
para ter um DNA de boa qualidade, para você poder ir para o laboratório e fazer tudo do zero. Então, assim, são vários porém, sabe, que podem dar ruim e comprometer essa ideia inicial que você tenha de só amostrar as espécies que estão faltando na filogenia. Fora isso, depende também do tipo de método que foi usado para fazer a filogenia. Até mais ou menos 2015, as pessoas só usavam sequenciamento por Sanger, que é quando as pessoas basicamente sequenciavam genes diferentes, alguns genes, tanto do cloroplasto quanto do núcleo, faziam uma matriz, faziam uma análise e a filogenia era baseada nisso. Hoje em dia, a gente já tem métodos novos que permitem a gente extrair o DNA, sequenciar, na verdade, o DNA completo de um cloroplasto, o DNA completo de um núcleo. Então, a quantidade de dado de informação filogenômica, né, de gene que você vai ter, é quase infinita, dependendo da organela que você analisa. E aí, como é uma quantidade de dados gigantesca, você não consegue fazer uma análise filogenética pelos métodos usuais. Você tem que usar uns métodos muito loucos de bioinformática e saber programação e usar um supercomputador e, digo assim, de experiência própria, não é legal e é difícil pra caramba. Então, não se iludam. Fora isso, na filogenia, em estudos filogenéticos como um todo, tanto esses estudos antigos de filogenética, usando só sequenciamento de alguns genes, quanto esses estudos mais recentes, utilizando genômica, né, sequenciando grande parte do genoma de um cloroplasto, um núcleo, você sempre tem uma amostragem muito baixa a nível de espécie, porque em filogenias como um todo, grande parte dos trabalhos eles estão tentando entender como que os gêneros e como as categorias de rankings taxonômicos acima de gêneros se relacionam entre si. Então, será que esse gênero é monofilético? Será que essa tribo é monofilética? Será que essa subfamília é monofilética? Né, essas ordens e assim por diante. Então, você geralmente vai ter um número baixo de espécies amostrados dentro de alguns gêneros, e isso é um fator complicante muito grande na hora de você querer fazer um estudo de evolução de pólen para aquele gênero. Porque se você focar nas espécies, e vou fazer o pólen para todas as espécies desse gênero que tem no Brasil, por exemplo, no doutorado, e vou tentar mapear na filogenia. Mas aí, quando você vai ver na filogenia, você tem 4 espécies amostradas de 50. O que você vai conseguir recuperar de informação ali? Nada, porque você tem um dataset, um grupo de dados infinitamente maior para pólen, que são 50 espécies feitas, e para filogenia molecular você só vai ter 4. Então, assim, você consegue pegar as 4 espécies e mapear ali na filogenia? Consegue. Você consegue concluir alguma coisa pro gênero? Consegue. Só que essa conclusão, ela vai ser significativa? Não. Por quê? Porque você vai ter só 4 espécies representando um gênero com 50, e provavelmente você vai conseguir ver no seu dataset de pólen que você tem uma variedade de caracteres polínicos muito maior do que aquela representada na filogenia. Então, assim, as coisas não casam. Então, não casaram os datasets, os grupos de dados, vai dar ruim. Você não consegue fazer muita coisa, nem concluir muita coisa. Então, quando a gente pensa em fazer um estudo de evolução de caracteres polínicos numa filogenia molecular, uma dica que eu dou sempre é que as filogenias, elas são sempre boas, a amostragem delas a nível de gêneros. Então, ao invés de a gente tentar ficar focando só em grupos de espécies ou, né, em um gênero específico, não vamos focar em espécie, vamos focar em gênero, sabe? Então, assim, olha, vamos fazer evolução do pólen na subtribo tal, né, da família tal, ou na tribo tal, ou no clado tal, que envolve os gêneros assim, assim, assado. Porque quando a gente faz essa amostragem a nível de gêneros, onde você vai ter, assim, 2, 3, 4 espécies amostradas para um gênero que tem 1 tonelada de espécies, é muito mais factível, porque é muito mais fácil de você conseguir amostrar essas espécies em herbários, né, e conseguir colocar elas na sua filogenia para fazer evolução. Então, se você não tem ainda um projeto de mestrado, de doutorado, de EC, ou está pensando em alguma coisa no futuro, tenta pensar por essa perspectiva, por esse viés, porque focar em espécie para fazer estudo de evolução geralmente é furada, porque a quantidade de estudos que focam em filogenia de um gênero específico são
assim, é muito pouco, sabe? São pouquíssimos estudos de filogenia que estão publicados para gêneros que não são muito famosos. Então, assim, você vai achar 50 filogenias diferentes para o gênero de batata, para o gênero de tomate, para o gênero de plantas que tem algum interesse comercial, sabe? Ou na agricultura e tudo mais. Mas para coisas que não têm uma utilidade humana e que não são focados, assim, foco de grupo em muitos trabalhos, você é muita sorte, vai achar um trabalho de filogenia para um gênero específico. Igual o Igor falou, a adésmia. Eu nunca tinha ouvido falar de adésmia, que é um gênero de leguminosa, antes de conhecer o Igor. Ele é meu colega aqui no Rio, a gente se conhece. Então, assim, quando vocês falaram ali no grupo, no WhatsApp, os grupos que vocês estão trabalhando, a maior parte deles eu conhecia, mas tem alguns grupos que eu não conheço. Então, assim, a gente pode dar sorte de achar alguma coisa na literatura, mas a probabilidade de não ter é muito maior, tá? Então, quando você começa do zero, sempre vai para filogenia e garante que você vai escolher um grupo taxonômico que já tenha uma filogenia molecular feita, para você escolher toda a sua amostragem para fazer a morfologia polínica com base na amostragem da filogenia, porque aí sim você vai conseguir fazer um estudo evolutivo, assim, da melhor forma possível e concluir muitas coisas legais a respeito da evolução do pólen nesse grupo. Ô, Rafael, Fala. Thalita tá falando aqui. Diante da sua fala, eu fiquei aqui pensando. Então, a gente, para trabalhar com dados polínicos numa filogenia, a gente sempre vai ser totalmente dependente de pessoas que trabalham com os dados moleculares daquela família. Mais ou menos. Como você disse, é muito difícil a gente ir lá para o laboratório, trabalhar com molecular. Eu mesmo nunca trabalhei, tenho pouca ideia, quase mínima sobre isso. Então, a gente sempre vai ser, se quiser seguir por essa área, né, da evolução dos grãos de pólen, dentro de gêneros, tribos, enfim, a gente sempre vai ser dependente das pessoas que trabalham com molecular. Assim, eu não diria, a palavra seria dependente, que pensa assim, você está usando a molecular como um dado secundário nesse estudo, você não está gerando ela como seu dado primário, certo? Então, o que você depende é da literatura, não das pessoas, então você não vai precisar automaticamente, obrigatoriamente, fazer uma colaboração, uma parceria com alguém que trabalha com filogenética. Eu vou ensinar para vocês diferentes formas de vocês serem autônomos e fazer o trabalho sozinho. A questão toda é que, dependendo do trabalho que você tiver, do resultado que você tiver, se tiver, por exemplo, um resultado que vai mudar muita coisa na taxonomia de um grupo, ou vai influenciar muito a taxonomia do grupo que você está trabalhando, aí sim, para você publicar isso, e se você quer propor oficialmente, olha, eu encontrei, sei lá, 5 caracteres polínicos que circunscrevem a tribo de Gesneriaceae que eu trabalho no meu doutorado. Groundbreaking esse resultado. Ninguém tinha achado nada de morfologia, achei 5 caracteres polínicos. Se você for tentar publicar isso sozinha, numa revista de alto impacto internacional, você não vai conseguir. Por quê? Porque existe uma coisa na academia que chama gatekeeping, que é um monte de gente branca, cis, hétero, privilegiada do Global North, que é como é conhecido os países de primeiro mundo que são ricos, e ficam aquela coisa de coronelismo que existia no Nordeste, acho que até existe hoje em dia ainda, que é aquilo, se não pedir benção para mim e pedir a minha autorização, eu não vou deixar você publicar isso, porque vai ser muito inovador. E como assim você é uma pessoa de terceiro mundo, de uma universidade que eu nunca ouvi falar, vai publicar uma coisa que está mudando tudo que eu tinha proposto no passado? Não, é inaceitável isso. Então, assim, você não vai ser dependente, tá? Você vai ter dependência, vai ser independente, né, de conseguir fazer suas coisas sozinhas. A única coisa que eu recomendo é você conseguir um resultado, assim, muito fantástico, muito groundbreaking para a taxonomia daquele grupo. Recomendo sempre você colaborar com um taxonomista, não precisa nem ser sistemata, tá? Tipo assim, uma pessoa que manja de taxonomia daquela família.
só para você ter, assim, um... Não vou dizer uma benção, mas assim, olha, eles vão olhar o teu trabalho e vão falar, olha que legal esse trabalho que esses fulanos desconhecidos publicaram. Ah, mas olha, tem essa pessoa aqui que é especialista na família. Ah, né, então, né, teve um respaldo taxonômico. Ah, que legal. E, infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma. É assim, eu penso dessa forma quando eu vou publicar um monte de artigo na minha área, só com um pesquisador brasileiro, porque a galera faz isso mesmo, e na Palino, assim, eu também já tive umas experiências parecidas, porque tem muito bairrismo, sim, já ouvi histórias, inclusive no Brasil, de bairrismo, mas eu não vou entrar nisso, porque isso é fofoca. Adoro fofoca, mas a gente deixa ela pro WhatsApp. Não pode ficar registrado isso no YouTube, pelo amor de Deus. Mas, Obrigada. nada, mas consegui responder, entendeu? Com Ficou, certeza. Sim, sim. beleza. Então, voltando aqui para o slide, só para não me perder. Então, num outro ponto de vista agora. Se eu já desenvolvo um projeto, eu preciso reajustá-lo? Depende, provavelmente sim. Então, eu coloquei umas perguntas ali para dar uma direcionada no trabalho de vocês, porque eu sei que quase todo mundo já tem um projeto iniciado, e vocês vão ter que reavaliar todo o projeto de vocês por essa perspectiva que eu estou dando, se vocês quiserem fazer evolução de pólen, tá? Então, a primeira pergunta é: a amostragem polínica do grupo foco, do seu gênero, da sua tribo, da sua família, do ranking taxonômico que seja, bate com a amostragem molecular? Sim ou não? Agora me respondam vocês, gente. Eu sei que vocês sabem isso de cabeça. Fala aí, sim ou não? Grupo que vocês trabalham. Sim! Jura? Quero mais respostas. Doutorado sim, mestrado não. Tá vendo? Quero mais 3, pelo menos. Vamos, gente, responde. Vocês não são mudo. Rafael, Oi. repete aqui pra gente, porque cortou, a gente não entendeu. Qual foi a tua pergunta? Ah, beleza. A minha pergunta foi, ó, a amostragem polínica do grupo foco, do grupo que você trabalha, bate com a amostragem das filogenias moleculares? Sim ou não? Tá bom. Eu não vou responder, porque eu fiz doutorado há 1 milhão de anos atrás. Ah, tá no curso, vai se molhar. O meu não vale. Vai. Os meninos vão responder aqui. Mais ou menos, né? Aqui é a Ana que tá falando. Mais ou menos na resposta. Sim ou não? Mais sim do que não. Sim. Você tem que chutar uma porcentagem. Qual a porcentagem que bate? Eu acho que uns 70% bate, os outros 30% fica sempre aquele ponto fora da curva, né? Tá, beleza. Que mais? Mais 2 respostas. Aqui é o Eduardo. E o meu também, mais ou menos, depende do grupo que eu estou analisando. Como o meu doutorado ele dá ênfase num gênero, né, que é Bacopa, praticamente eu vou mostrar todas as espécies, né? Mas e tem os todas demais as grupos... espécies na filogenia? Desculpa, não ouvi. Tem todas as espécies de Bacopa na filogenia publicada? Tem. Tá. Pretendo coletar todas até o final do doutorado. Amigo, você não tem que coletar, você tem que ir no herbário e pedir um botão pra galera. Você não tem que fazer campo. Mas é isso, nosso coletar aqui é isso, é herbário. Não é Então tá. campo. Eu sei que tem um monte de gente na USP que trabalha com isso. Vai lá, fala, fulano, me dá uns botão. Você vai ser coautor. Pronto, acabou. Assim que funciona. Beleza. Então, acho que todo mundo tá com isso em mente e todo mundo sofre junto nisso, certo? Porque não saber ou não ter uma amostragem polínica que bate com a filogenia molecular é o ponto de sofrência de todo esse curso, tá? Fora isso, você amostrou os grupos externos no seu projeto original? Você tem parâmetros de comparação nas suas análises, sim ou não?
Bom, o silêncio acho que significa um não, né, gente? E aí, perguntando para vocês, pro projeto de vocês, eles amostraram pólen só dos grupos internos, só do gênero que você trabalha, ou você mostrou coisas de gêneros próximos para você ter parâmetros de comparação? No caso do mestrado, eu analisei grupo externo, mas no doutorado, não. Menina, você fez errado no doutorado. Ai. Tá, ok, vamos sofrer com isso depois. Mais respostas. Não é uma resposta, mas eu tô no que eu posso colaborar com o grupo externo, qualquer coisa. Tá. Grupo interno também. Fora o merchan do Igor. Gente, pode falar, vocês estão com medo. Vocês estão com medo porque vocês não amostraram. Eu sei que vocês não mostraram. Ninguém amostra. Ninguém pensa nisso. Eu não pensava. Eu já me fudi tanto com isso. Tá, eu vou entender que esse silêncio aqui ninguém amostrou, tá? Próxima pergunta. A amostragem de grupos externos bate com a amostragem da molecular? Pessoa que falou aí no mestrado, que eu não ouvi seu nome, desculpa. Você fez certo no mestrado, mas aí batia a amostragem do grupos externo com a molecular? Talvez não. Talvez sim. Então, tem que pensar nessas coisas. E a última pergunta. Fala. Rafael, eu sou a Cíntia que está falando. Em muitos momentos eu não consigo responder aqui, que eu tenho um bebezinho comigo aqui no quarto, mas agora eu consegui ter um tempinho aí, eu consigo te responder um pouquinho melhor. Sem problema. Mas no caso do meu doutorado, eu consegui sim fazer a amostragem do grupo externo, a subfamília, e o grupo externo, a família. Mas eu não sei se isso é suficiente. Tá, já é um meio caminho andado. Sim. A gente vai ver mais pra frente, então, o que dá pra fazer isso. Provavelmente bastante coisa, tá? Ah, que ótimo. Então, e a última pergunta. A quantidade de táxons dos dados polínicos faltantes na filogenia ultrapassa 20% do total amostrado? Ou seja, você tem que sempre pensar que, se você tem uma filogenia publicada para o grupo que você está trabalhando, você tem mais ou menos 70% das espécies amostradas, sobra 30% de dado faltante. Esses 30% de dado faltante são aceitáveis para a gente fazer uma reconstrução e evolução de caracteres polínicos, de acordo com essa última pergunta? Não. A gente tem que ter, no mínimo, tá, 80% das espécies amostradas numa filogenia e garantir que o número de dado faltante para o pólen vai ser o mínimo possível, mas no máximo 20%. Se passar de 20%, começa a enviesar a análise, começa a dar ruim. É impossível publicar alguma coisa com 70% e 30% de dado faltante? Não. Tem uma probabilidade maior dos revisores encherem o seu saco e você tem que inventar um monte de justificativa e implorar para a galera publicar o seu trabalho? Tem. Então, vai tudo depender do o quão bom vai ser você em vender o seu peixe, tá? Mas, assim, tem a possibilidade de ainda reajustar coisas, de ir para o laboratório e amostrar coisas, garante que você amostrou 80% do total da sua filogenia, tá? Que aí não vai dar ruim e você vai conseguir publicar na Nature. Passou de 80%, acho que só na Rênia, tá? Então, assim, pensa nisso. Rafael, uma pergunta sobre esses 20%. Por exemplo, no meu caso, né? A Désmia tinha 250 espécies, mas na filogenia não tinha 10. Isso conta ou você acha que isso não conta? Tem que levar em base só a filogenia? Tem que levar em conta só a filogenia, porque assim, a base, né, o esqueleto da análise vai ser a árvore filogenética, tá? Aí você imagina que a análise filogenética, você tem 30 espécies desse gênero amostradas, de um universo de mais de 200. É seu problema que a pessoa que fez a filogenia não amostrou todas as espécies do gênero? Não, que não é o seu
foco do trabalho, certo? Seu foco é pólen. Você tem aquela filogenia mostrada. O que você pode sempre fazer é falar assim, olha, fulano e colaboradores 2000 e alguma coisa publicaram essa filogenia fantástica para esse gênero aqui, e nunca você vai mencionar o número de espécies total do gênero, e vai falar, olha, dessas 30 espécies que eles amostraram, eu consegui amostrar 20, e estou aqui fazendo a reconstrução de caracteres polínicos, e meus resultados são fantásticos, e estão concluindo várias coisas legais. Se você usar essa linha de raciocínio e essa lábia, e assim, não se sintam mal, tá? Todo mundo faz isso. Gringo adora omitir informação e mentir e falar que foi groundbreaking quando não foi de verdade. Então, você não tá fazendo nada de errado. Você está falando, olha, tem a filogenia do fulano, ele amostrou 30 espécies, aí eu consegui amostrar 20 no pólen, fiz a evolução dos caracteres polínicos e concluí um monte de coisa legal. Olha como eu sou bom. É isso. Se o gênero tem mais de 200 espécies e a amostragem da filogenia não é significativa para o gênero, é problema seu? Não. É problema do sistemata que fez o trabalho original. Você está só trabalhando com dado secundário. Aí você passa essa bola para frente, que não é problema seu. Mas quando a filogenia é enviesada? Por exemplo, eu trabalho com Cladadésmia, mas a pessoa que fez o Cladadésmia trabalhou com Zórnia. Se Zórnia tem 80 espécies, a pessoa analisou mais de 60. E eu tenho 15, 20 espécies de Zórnia, mas por resto eu tenho quase tudo. Você acha que isso conta? Conta, mas aí você depende da pergunta que você quer fazer, entendeu? Se você quiser fazer um artigo assim, evolução do pólen no gênero Zórnia, você vai conseguir fazer só para os dados que você tem, e você vai ter que deixar bem claro que está enviesada essa análise, porque são poucas espécies amostradas, mas você tem, por exemplo, provavelmente os 2 ou 3 subgêneros aceitos dentro de Zórnia, então você consegue concluir alguma coisa. Só que isso não vai ser o melhor resultado possível, muito menos a melhor método, né? Assim, metodologicamente não dá o mais correto. Mas dá para fazer, as pessoas fazem isso. Uma outra alternativa é, ao invés de você fazer um trabalho focado só em Zórnia, é você fazer o cladadésimo inteiro. E quando você for fazer o cladadésimo inteiro, você vai ter tudo feito, grande parte feito para todos os outros gêneros. Zórnia é o seu ponto fraco. E aí você vai falar, olha, gente, infelizmente, né, Zórnia é um gênero muito grande, ocorre no mundo inteiro. As pessoas não amostraram muito bem na filogenia ainda. As pessoas precisam amostrar nas filogenias no futuro mais, para a gente poder amostrar mais pólen e corroborar ou refutar esse resultado parcial que eu estou obtendo para Zórnia nesse momento com os dados que eu tenho, tá bom? Beijos. Acabou. Tá, ok. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Vou entender como um não. Tá, então, eu vou passar para um exemplo de design experimental, tá? Então, um projeto fictício que eu tirei da minha cabeça hoje à tarde, que eu sou desses, evolução do pólen no gênero Stigmaphyllum malpighiaceae. O gênero Stigmaphyllum é meu gênero predileto, por isso que eu fiz com ele. E eu tenho uma filogenia publicada para ele em 2020. Aí, o que eu fiz? Tem uma tese de 1988, né, que nunca foi publicada, metade dela, lá da Unicamp. E aí eu estou fingindo que essa tese, né, essa lista de espécies que vocês conseguem ver aqui, é a minha amostragem polínica de espécies que eu tenho para Stigmaphyllum. Aí eu tenho 18 espécies amostradas no pólen, só que eu tenho 24 espécies amostradas na filogenia. Dentro dessa regra de 20% de dado faltante, as coisas casam, certo? Eu consigo pegar essas 18 espécies e mapear elas na minha filogenia com 24. Contudo, porém, todavia, as espécies que eu tenho nessa lista, o nome delas de espécie ainda é aceito hoje em dia, porque isso aqui é de 1988, tá? Eu sei que é de 1988 porque é de uma tese velha não publicada. Contudo, porém, todavia, você também pode ter essa mesma realidade num herbário.
Imagina que é um herbário, sei lá, de São José do Rio Preto, pequeno, que não tem muito taxonomista, está completamente desatualizado, e todos os stigmophyllums lá estão identificados com esses nomes velhos. É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Todas essas espécies, elas atualmente estão aceitas? Aí você vai ter que descobrir isso para atualizar primeiro o nome de todas as espécies, tá? Porque isso aqui pode ser um sinônimo, você tem que atualizar o nome, e aí depois que você atualizar, você compara com as espécies que tem amostradas na filogenia, e aí sim que você vai fazer a conta dos 20%, tá? Então, tem várias camadas de problemas de acordo com a situação, o caso, né? Então, nesse caso fictício, onde eu já tenho um projeto andado de um aluno de mestrado ou de doutorado, eu tive que ver essas coisas. Então, seguindo nesse exemplo, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que abrir esse site que chama Plants of the World Online, tá? No Brasil, antigamente, a gente usava muito um site que chamava Trópicos, do Missouri Botanical Garden, mas agora ele não é o melhor site para você consultar essas informações. Os melhores sites são esse do Kill, e não é propaganda, só porque eu trabalho no Kill. É um pouco de propaganda, mas eu vou fingir que não é. Mas é o Plants of the World Online, tá? E um outro site que é da Flora do Mundo, World Flora Online. O problema é que o World Flora Online, às vezes, ele não está o mais atualizado possível, porque ele é um grupo internacional de taxonomistas que não recebe para isso e que trabalha lentamente, igual na Flora do Brasil, foi trabalhado ao longo de 10 anos. Já no Kill, não. Eu tenho um monte de gente que recebe para isso e que leva o chicotinho todo dia para trabalhar e atualizar essas bodegas. Então, a probabilidade do site do Kill estar mais atualizado para alguns grupos do que na Flora do Mundo é maior. Então, use esse site do Kill aqui, o Plants of the World Online, tá? Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui com o nome de uma espécie randômica que estava naquela lista, Stigmophyllum eriocardium, e joguei aqui e dei uma pesquisa. Aí ele me disse, Stigmophyllum eriocardium é um sinônimo para Stigmophyllum tomentosum. Aí eu tive que voltar na minha listinha e atualizar. Então, não é Stigmophyllum eriocardium, é Stigmophyllum tomentosum. E assim por diante, para cada uma daquelas 18 espécies da lista da amostragem de pólen que eu mostrei no slide anterior para vocês. E aí eu chequei todas as espécies do pólen, tá? Da minha lista do pólen. E se o estudo de molecular é antigo, por exemplo, é uma análise filogenética publicada entre 2000 e 2010. Confere se todos os nomes que estão amostrados nessa filogenia molecular, se eles ainda são aceitos no POL, porque em 10 anos muita coisa pode mudar na taxonomia sistemática. E aí você pode achar resultados muito legais, mas se você usar o nome errado, ele pode ser recusado, ele pode dar um problema nomenclatural ou taxonômico gigantesco. Enfim, taxonomia é muito importante, tá? Eu sei que vocês não são taxonomistas, não é a proposta de vocês, mas vocês estão tentando fazer ou melhorar a taxonomia de um grupo com base no pólen. Então, Posso adicionar um adendo? Pode. Acho que não sei se foi a Cíntia ou se foi a Thalita, sobre ter sempre que trabalhar com taxonomista e sistemata. É muito importante que as suas espécies sejam bem identificadas também. Isso é importante. É sempre bom ter um taxonomista trabalhando junto com você, porque já teve vez eu pegar um grão de pólen, já pegar um botão, na hora que eu vi o pólen, eu falei, isso não é nem dessa tribo, só olhando o grão de pólen. Então é sempre importante trabalhar com um taxonomista que está com você, identificando as espécies para ver se está tudo realmente correto. Gente, isso é muito importante e é muito problemático isso, porque é uma discussão à parte. Posso passar um artigo que eu também publiquei sobre esse tema, onde umas pessoas pegaram um material identificado errado e eles sequenciaram e falaram que uma coisa que é uma boraginace tinha que ser transferida para malpighiace. Então, assim, uma coisa que tem corola fusionada ser transferida para uma família onde todas as espécies têm a corola livre, as pétalas, e falou isso só com base na filogenia, e quase fez isso, e cagou toda a taxonomia e classificação de malpighiácea. Quando eu vi esse trabalho, eu caí duro, e fiz um trabalho à parte, desmenti tudo isso, e botei os pingos em todos os is. E, basicamente, o problema foi erro de identificação. Então, isso é muito comum acontecer. E não é comum acontecer só em herbário pequeno,
onde você não tem taxonomista passando sempre e atualizando as identificações. Isso é muito comum em herbário grande. Tipo, esse problema que eu contei para vocês aconteceu no Kew Gardens, no herbário do Kew, onde tem mais de 8 milhões de espécimes coletados e depositados aqui. Então, assim, é muito importante rever a identificação das espécies para garantir que você está trabalhando com a espécie que você está achando que é mesmo, porque senão isso coloca em xeque todo o seu resultado de palinotaxonomia, tá? Então, talvez sim, trabalhar com um taxonomista especialista no grupo, para pelo menos ele identificar direitinho todos os materiais que você quer mostrar, seja realmente bastante importante para evitar esse tipo de problema. Mas, beleza. Então, próximo slide. Então, isso que eu estou falando para vocês, que é essa conferência de você checar se todos os nomes que tem lá nas cicadas que você amostrou para o pólen ainda são nomes aceitos pela comunidade taxonômica nesses sites grandes de Flora do Mundo ou Plants of the World Online, a gente pode chamar isso de uma harmonização taxonômica, que aí você está tentando conferir todos os seus dados primários para ver se você diminui a quantidade de erro e de problema neles, para você poder depois conferir se os seus 2 datasets, tanto o molecular quanto o de pólen, bate, e se não bate, se o que está faltando entra nessa regra dos 20% ou não, tá? Porque aí você tem que ter tudo isso em mente para poder saber qual é a melhor forma de prosseguir com as suas análises, com seus resultados. Então, a próxima pergunta que você faz é: quantidade de dados faltantes é maior que 20%? Se for, você pode ter opções, né? Então, assim, você não precisa automaticamente voltar em mais herbário, achar mais espécies que estão faltando na sua amostragem e fazer morfologia polínica para elas. Você pode tentar um outro approach, um outro método, que é tentar preencher esses gaps dos dados faltantes com dados secundários de literatura. Então, esses dados secundários de literatura pode ser uma tese não publicada, uma dissertação não publicada, dado do Paudat, artigo científico publicado em revista obscura, em revista não obscura, enfim, flora palinológica. Então, assim, qualquer tipo de dado, de qualquer forma que vier para você, contanto que ele esteja minimamente correto, né, feito, processado, de acordo com os métodos que vocês concordam dentro de Palino, e tem as coisas ali, os dados batendo com o que você tem no geral para esses grupos, super válido mostrar isso na sua dissertação ou na sua tese, inclui isso na sua matriz morfológica e faz com que a quantidade de dado faltante caiba nesses 20% que eu falei para vocês, tá? Se, contudo, porém, todavia, ainda assim você tiver mais de 20% de dados faltantes, você vai ter que amostrar mais coisa para garantir que isso vai entrar nos 20%, ou sentar e conversar com o seu orientador ou com seus colaboradores e tentar vender o seu peixe de alguma forma factível para você conseguir publicar isso, tá? Porque o foco sempre do trabalho eu preciso transformar a minha dissertação de mestrado, minha monografia de TCC, de IC ou TCC, ou minha tese de doutorado, numa publicação científica para contar para a minha instituição, tá? Então, a melhor maneira de fazer isso é publicando. Então, você vai ter que conseguir dar um jeito de publicar isso, e existem diferentes formas de trabalhar esses dados para você conseguir chegar no objetivo final. Bom, aí a gente pode pensar em outras problemáticas. Tá? Vi o primeiro problema, que era a questão da amostragem palinológica não bater com análise filogenética. Vi as coisas que eu posso fazer para tentar burlar, né? Tentar resolver esse problema do meu trabalho. Mas, e quando eu vou para a filogenia? Então, se os autores da filogenia molecular publicada não disponibilizaram ela em repositórios online, o que eu posso fazer?
Porque aí é um problema, porque você vai ter um PDF com um desenho de uma filogenia, mas os autores eles não disponibilizaram o arquivo tree, que é o arquivo de filogenia que a gente usa para você poder usar nos programas para fazer as análises de evolução. Isso você tem, em teoria, tá? A maneira mais ética de se trabalhar é você disponibilizar isso online, ou como um arquivo suplementar na própria revista, ou como num repositório online, tem vários. O Treebase é o mais antigo, e tem uns mais novos chamados Dryad, Zenodo e Figshare. Ser bem sincero com vocês, tá, gente? Essa não é a realidade, infelizmente. Grande parte dos gringos, principalmente, eles não disponibilizam esses arquivos em lugar nenhum, porque eles fazem gatekeeping mesmo, sabe? Então, assim, você quer usar o arquivo tree da análise que eu fiz, você vai ter que escrever um e-mail para mim, lamber minha bunda e implorar, pelo amor de Deus, para você me mandar isso, ou te chantagear para ser coautor do seu trabalho, para eles te mandarem isso. Essa a realidade, infelizmente. Então, você tem maneiras de contornar essa situação. A primeira delas é entrar em contato com os autores pedindo o arquivo tree. Em teoria, todo mundo manda, todo mundo fala que vai mandar, ou em teoria fala que vai compartilhar e fazer público, e você pode tentar entrar em contato com todos os autores, se algum deles se recusar. Em algum momento você vai conseguir esse arquivo tree. Se não rolar nessa primeira alternativa, você pode tentar achar isso nos repositórios online. Então, dá para você abrir cada um desses repositórios e jogar palavras-chave lá para descobrir se tem algum dataset desse trabalho disponível de forma pública nesses repositórios, tá? Fora isso, não deu certo? Você pode ir para a terceira opção, que é rodar as análises filogenéticas de novo do zero, baixando esses datasets do GenBank ou de outro repositório online, porque isso sim é obrigatório. Então, assim, nenhum trabalho de filogenia publicado, seja filogenia ou filogenômica, ele vai ser publicado sem esses dados das sequências ou do genoma inteiro estar disponível online, publicamente, para toda a comunidade. Então, antigamente, todo mundo se depositava as coisas num site chamado GenBank, tá? Que é dos Estados Unidos. Você vai achar sempre os dados de genes específicos que eram utilizados em sequenciamento Sanger no GenBank. Hoje em dia, com filogenômica, com genômica, onde você tem um cloroplasto inteiro, um núcleo inteiro sequenciado, as pessoas não estão mais depositando geralmente no GenBank, elas vão depositar isso em repositórios institucionais ou locais. Então, assim, tem um repositório europeu de genética que a galera deposita, ou no repositório do Kew Gardens, ou do Missouri Botanical Garden, assim por diante. Então, você tem que ler a metodologia do trabalho e descobrir aonde ele depositou isso. Ele não depositou em lugar nenhum, ele não falou em lugar nenhum do trabalho, muito menos nos arquivos suplementares. Você vai escrever para fulano e falar: oi, fulano, tudo bom? Você falou no seu trabalho que você disponibilizou o seu dataset de genética ou genômica disponível online para ser baixado gratuitamente, né, para quem quiser usar, e eu não achei lugar nenhum. Você pode compartilhar aí comigo, por favor? E aí a pessoa vai ser obrigada a te mandar. Se ela não mandar, aí eu recomendo fazer um barraquinho básico. Você pode encaminhar esse e-mail, em inglês de preferência, para o editor da revista onde a pessoa publicou isso e falar: oi, editor, tudo bom, querido? Olha, essa pessoa publicou um artigo aí na sua revista, falou que o dado está disponível online, mas não está disponível em lugar nenhum. Aí eu pedi o dado para ele e ele não quis me dar. Né? Muito feio isso. Você não acha que é feio também, né? Vamos tomar uma atitude, talvez até retrair esse artigo. Aí, com uma ameaça dessa, a pessoa vai disponibilizar o dado e você vai conseguir fazer a sua análise. Mas é só um último caso, assim, um barraco, assim, bem legal. Mas acho válido fazer barraco, porque isso é completamente antiético, tá? E a quarta e última opção é a opção, assim, que fica no meio termo, e você desenha essa filogenia no software Mesquite e você consegue fazer evolução usando essa filogenia desenhada. Só que tem vários poréns de você fazer isso, e eu vou explicar mais para frente em outra aula, tá? Então, saibam nesse momento que não tem a filogenia em mãos, você tem 4 opções diferentes, uma delas vai dar certo e você vai conseguir fazer seu trabalho, beleza? É o que eu quero que vocês entendam e tirem por hoje. Aí, quando a gente vai para o não desenvolvo um projeto ainda, como que eu posso delimitá-lo? Então,
vamos pensar agora por esse prisma, por esse viés. Se eu tiver que pensar num projeto do zero, eu vou escolher um grupo taxonômico que tem uma filogenia publicada, certo? Não adianta você falar para mim, Rafael, eu amo IP. Eu queria muito trabalhar com IP, mas não tem nenhuma filogenia molecular publicada para o gênero dos IPs. E aí eu queria fazer evolução do pólen para os gêneros dos IPs, mas como que eu faço? Você não faz, porque não tem uma filogenia publicada, você só consegue fazer com uma filogenia publicada, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é, priorize estudar a morfologia polínica entre gêneros próximos, pois a amostragem molecular é mais completa a nível genérico do que a nível de espécie hoje em dia. Então, é aquilo que eu já falei antes. Quando a gente pega grande parte dos estudos moleculares publicados, eles focam em relações entre gêneros, em relações entre clados, em relações entre tribos, subfamílias, famílias. São poucos os grupos, os trabalhos de filogenia que vão focar em um único gênero e vão fazer uma amostragem muito bem feita da diversidade completa de espécies que você tem dentro daquele gênero. Então, se você tiver a opção de estudar, eu vou estudar o quê? Evolução de pólen dentro de um gênero ou evolução de pólen entre gêneros próximos? É mais fácil e mais factível, tanto num mestrado quanto num doutorado, de você escolher essa segunda opção, de estudar evolução de pólen entre gêneros próximos do que dentro de um gênero só específico, porque vai dar muito problema a questão da amostragem a nível de espécie, tá? Próxima coisa é, verifique se você vai conseguir amostrar pólen de todos os grupos escolhidos nos herbários brasileiros, ou se você vai precisar de colaborações internacionais. Então, isso é muito importante sempre, porque tem, por exemplo, várias famílias e grupos que são endêmicos ou grandemente diversos no Brasil, e a gente consegue amostrar muita coisa usando só herbário brasileiro, mas dependendo do grupo que você trabalha, você não vai conseguir amostrar um monte de coisa importante para o pólen, para você poder fazer a evolução do pólen na filogenia. E aí você tem que ter essa noção no começo do seu trabalho, porque se você tiver esse caso, você vai com certeza precisar de uma colaboração internacional com alguém que vai poder te providenciar esse material. Se, por exemplo, você trabalhar com grupos ornamentais, por exemplo, monocotiledônea, são muito ornamentais e as pessoas cultivam e, né, é muito mais fácil você conseguir material de espécies que não ocorrem no Brasil porque elas são cultivadas, aí é uma outra história. Mas se você trabalha com grupos que não são cultivados, aí sim é realmente muito importante estabelecer uma colaboração. Isso vai ser o caminho mais fácil e menos sofrido para você conseguir amostrar esses materiais e conseguir fazer um trabalho e não surtar no mestrado e no doutorado, tá? E a última opção é aquela que a gente já falou, o Igor também já frisou, colabore sempre com um sistemata vegetal. Então, ele pode ser um taxonomista, mas que entenda um pouco de filogenia, ou ele pode ser só um sistemata que trabalha com filogenia e que vai te ajudar, né, com amostra de herbário do lugar que ele trabalha, ou te ajudando rodando as análises. Então, assim, tem diferentes níveis e formas de se colaborar. Eu acho sempre que na ciência, quanto mais a gente colabora, melhor o nosso trabalho fica, menos sofrida fica a nossa vida, principalmente para a gente quando a gente é aluno de mestrado e de doutorado, tá? Então, próxima coisa. Tudo tranquilo por aqui, gente? Sim ou não? Dúvidas? Tudo certo. Maravilha. Então, assim, não desenvolva um projeto ainda, como delimitá-lo? Você vai escolher os grupos, certo? Então, basicão, todo mundo já sabe disso, mas eu gosto de frisar sempre. Você pode estudar esporo também, palino, né? Assim, por mais que a galera não goste muito, dá para estudar esporo, eles dão uma resposta legal, mas tem que gostar do grupo, senão não rolar amor, não rolar, assim, um match, assim, de, né, foi com a tua cara, você foi com a minha, não vai rolar aquele amor, não vai rolar aquela dedicação, você não vai conseguir fazer as coisas, assim, de uma maneira mais suave. Então, você pode trabalhar com esporo, e também dá para fazer evolução de esporo, tanto de briófita quanto de pteridófita, né, sensulato para essas coisas, só que você tem problemas, tá, na hora de você fazer a amostragem de grupos que tem esporo ao invés de pólen.
E grande parte dos problemas são limitados ao número de filogenias moleculares, porque você tem poucos grupos de pesquisadores que fazem filogenia molecular para briófita. Tem um pouco mais de pesquisador que faz filogenia molecular para Samambaia helicóptera, mas briófita, assim, tipo, né, antócera hepática e musgo é hard, é bem difícil. Então, você tem que muito mais, nesse caso, priorizar a filogenia. Então, assim, se um dia vocês quiserem trabalhar com isso, tiverem um aluno que quiser trabalhar com isso, fala, querido, acha uma filogenia para um grupo. Achou uma filogenia? Então tá. Quantas dessas espécies amostradas na filogenia tem nos herbários brasileiros? Ah, tem 50 espécies na filogenia e só tem 2 no Brasil. Então, vai ser impossível da gente fazer, porque você não vai ter material para poder fazer a morfologia do esporo, que é o segundo grande problema que a gente tem. Esses grupos de mais basais, assim, em planta terrestre, eles são sempre amplamente distribuídos. Você tem grupos, às vezes, que eles ocorrem em todos os continentes, ou eles ocorrem de polo a polo, ou às vezes só em um polo norte, polo sul, num continente específico. Então, assim, é muito difícil você trabalhar com esse tipo de metodologia num herbário, tendo amostras só limitadas para um país, que é o Brasil. Então, quando você tem grupos que são amplamente distribuídos no mundo inteiro, para você conseguir fazer isso, você tem que ter colaboração de um pesquisador que esteja num herbário onde tem essas amostras, onde você tenha uma filogenia molecular já feita para isso, para ter um bom embasamento, porque senão, gente, dá ruim. Assim, dá ruim hard, não dá para fazer e, assim, tem que pensar muito antes de escolher um projeto com essa temática. É legal, é lindo, maravilhoso, mas difícil. Lembra, a gente não é do primeiro mundo, não é do Global North, a gente não é privilegiado, nem eu e o Igor que está trabalhando atualmente aqui, tá? Porque é um outro rolê, depois eu explico para vocês. E voltando agora para o slide. Quando a gente vai para grão de pólen, a gente pode trabalhar com gimnosperma e com angiosperma, certo? Com gimnosperma, é lindo trabalhar com gimnosperma? Mas a gente não tem quase nada de gimnosperma no Brasil. A gente tem poucas linhagens, elas são um pouco diversas a nível de espécies. A gente tem muita filogenia para gimnosperma. Só que grande parte delas são boas a amostragem a nível de gênero, não a nível de espécie. Então, também complica as coisas aí. Então, talvez o máximo que você ia conseguir fazer era uma morfologia polínica, evolução de grão de pólen para podocarpos, para araucária, mas ainda assim você tem meia dúzia de espécies no Brasil e uma tonelada de espécies, sei lá, na Oceania, na Austrália. E aí você faz como? Senta e chora? Não. Você faz uma colaboração. Você conseguiu a colaboração, conseguiu o material, sua amostragem palinológica vai ficar dentro daquele máximo de 20% com a filogenia, lindo. Mete bala, faz teu trabalho, publica na Nature. Não rolou, não teve essa condição, repensa no grupo, tá? Então, outra opção seria ir para as angiospermas. Dentro das angiospermas, a gente tem grandes grupos. E vocês sabem, pelo menos o Eduardo sabe, que tem diferentes tipos de grão de pólen e que uns são os mais sensíveis à acetólise e outros são mais resistentes à acetólise e uns são mais difíceis de analisar, outros são mais difíceis de trabalhar, então tem que ter toda essa reflexão na hora de escolher o grupo, então vocês como alunos também precisam pensar nisso. Então, por exemplo, grado ANA, aquele grado basal que a gente tem em angiosperma. Tem um monte de estudo filogenético publicado a nível de gênero para esses grupos. Então, tem ninfeácea, um monte de espécie aquática, elas são quase sempre ervas, distribuídas no mundo inteiro. Então, do ponto de vista filogenético, eu vou ter um monte de filogenia para me embasar? Vou. Mas eu vou conseguir amostrar grande parte das espécies ou dos grupos que estão na filogenia? Talvez não, porque as espécies são de ampla distribuição. E tem também o porém do pólen sensível à cetólise. Será que eu estou dando um tiro no pé e vou ficar sofrendo, tentando fazer a cetólise e vai tudo explodir, eu não vou conseguir fazer nada? Então, tem que pensar nessas coisas também. Magnoliides, que é um dos grupos basais também depois desse grado ANA. Tem um monte de estudo filogenético a nível de gênero? Tem, mas eles também têm distribuição ampla mundial
e grande parte é arbusto ou árvore, que também tem um grão de pólen sensível à acetólise, porque é aquele pólen parecido com pólen de monocote, tá? Então, assim, é complicado. E, dependendo do grupo, ele não é amplamente diverso no Brasil. E aí você faz como? Tem que ter colaboração, tem que ter acesso a material de outros herbários. E aí isso gera várias complicações. O que acaba sendo mais fácil para ser trabalhado no Brasil hoje em dia é a gente focar em estudos de evolução de pólen de angiosperma com monocote ou dicote. O que eu posso dizer para vocês, dos estudos que eu vejo, das pessoas com que eu colaboro, você tem, assim, 90% das pessoas no Brasil fazendo pólen de eodicotiledônia, porque é mais fácil, você faz, assim, uma cetólise linda, ele fica lindo, é fácil, é barato, ele não explode, e tem monocote, que pouquíssima gente trabalha, e às vezes você tem que usar um método diferente, às vezes consegue fazer cetólise, você tem um monte de estudo filogenético para tanto monocote quanto para dicote? Tem. Só que voltando naquela mesmo ponto, grande parte dos estudos, eles só são bem amostrados a nível de gênero. Você não vai ter uma tonelada de espécie amostrada. Então, por exemplo, para a monocotiledônia, é uma família muito bonita e comum no Brasil, sempre viva, Shiridaceae. Shiridaceae é uma família enorme, linda, maravilhosa, com acho que 6 ou 8 gêneros, só que você vai ver a filogenia que tem publicada, é uma filogenia velha, acho que, sei lá, 2004, 2005, em que você tem, sei lá, 15, 20 espécies amostradas, com 6 gêneros, de 8 gêneros e mais de, sei lá, 300, 400 espécies. Então, assim, a representatividade daquela filogenia molecular não é boa. E aí, você já tem esse problema do pólen ser mega sensível e ser, né, difícil de trabalhar. Ah, você tem uma distribuição mais restrita das espécies e gêneros a continentes, com monocote? Tem. Então, isso você pode ficar mais tranquilo. Tem uma tonelada de família de monocote que pode ser endêmica ou altamente diversa no Brasil e você não vai ter problema na amostragem. Mas você tem que pensar o quão factível vai ser realizar esse trabalho na universidade que você está, nos laboratórios que você tem acesso, com, né, toda a infraestrutura e a realidade que você tem nesse momento. E para eodicotiledônia é a mesma coisa, só que para eudicote acaba sendo mais fácil porque você tem muito estudo, tanto de pólen quanto de filogenia, o pólen é bonito, é variável, não é tudo igual, é igual ao monocote, ele é resistente a cetólise, então a gente acaba priorizando o eudicote, mas, né, gente, vamos começar a trabalhar com monocote, porque elas são bonitas e legais, e tem muita coisa ainda para fazer com pólen de monocote. Tipo, a única pessoa que eu vejo no Brasil fazendo pólen de monocote é a Cintia Luz, lá no Botânico, falecido Botânico, e mais ninguém, gente. Então, assim, pelo amor de Deus, trabalhem com monocote. Então, queria chegar, assim, quase no final dessa aula, com um tutorial, passo a passo. O que eu devo fazer, então, para pensar num design experimental para o meu trabalho. Eu já tendo um trabalho em desenvolvimento ou eu não tendo um trabalho em desenvolvimento. Primeira coisa que você vai fazer é escolher o grupo taxonômico. Então, consegue priorizar? Prioriza os gêneros próximos ao invés de priorizar só todas as espécies que você achar dentro de um gênero. Revisa a literatura filogenética. Ah, eu tenho bastante artigo publicado? Tenho. Vou poder me embasar? Vou. A revisão de literatura polínica. Ah, eu tenho artigo publicado? Ah, tem alguma coisinha. Tem tese não publicada? Pode ter, pode não ter. Isso vai ser importante para você tentar cobrir os buracos da sua amostragem, tá? Dependendo do material que você conseguiu ou não em herbário. Depois, porcentagem da amostragem taxonômica é igual ela casa o pólen com a filogenia? Ah, casou? Ótimo, segue adiante. Não casou? Você vai ter que dar um jeito de melhorar a sua amostragem polínica. Seja ela você fazendo mais amostra em laboratório, do zero, ou você amostrando isso de dado secundário de literatura, artigo científico, tese ou assim por diante. E depois o último passo nesse momento é resolver o problema de casar o seu dataset polínico com o seu dataset molecular. O que você tem que ter agora que é o mais importante? O arquivo tree, para você poder rodar as análises de evolução, tá? Então,
como que você vai obter isso? Daquele jeito que eu falei anteriormente para você, e você tentou dos 3 jeitos possíveis, obter o arquivo tree, não conseguiu, não se desespere, dá para desenhar a árvore filogenética no Mesquite, mas tem algumas implicações dos tipos de análise que a gente consegue fazer em cima dessa árvore desenhada depois, tá? Então, hoje, nessa aula, o que eu queria que vocês entendessem era o que eu passei para vocês, tá? Antes de eu falar esse último slide, dúvidas, comentários, sugestões, vamos lá, interajam comigo. Estou falando com um monte de slide, não estou vendo a cara de ninguém. Oi, Rafael. Oi. Olha só, foi muito legal pensar no design e nessas problemáticas que você veio elencando do trabalho, né, do pólen em relação à filogenia. A gente ficou trocando várias ideias aqui, e comentando coisas que você falou, enfim. E eu acredito que cada um foi pensando no grupo que trabalha e tentando, né, minimizar os impactos aí do que já foi feito de pólen, do que não foi feito. Então, acho que foi bastante interessante. Legal. Alguém ficou com dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Porque senão eu já vou meter um exercício, aí vocês vão sofrer. Manda ver. Tá, então assim, gente, o que eu quero de vocês agora é aquilo que eu falei. Eu não vou ficar aqui só falando, vocês vão ter que meter a mão na massa e fazer coisas. Então, eu estou propondo esse exercício para vocês fazerem. E é aquilo que eu falei no começo da aula. Eu sugeriria, nesse momento, vocês não fazerem isso com o seu grupo taxonômico do mestrado ou do doutorado. Ou se você quiser muito fazer, para você não pegar ele todo, tá? Você tem que pegar um grupo pequeno, um exemplo pequeno, para ser uma coisa factível, para a gente ter começo, meio e fim, e você chegar no final do curso com uma árvore feita, bem interpretada, com um monte de resultado legal, e você vai ficar boquiaberto com o quão legal ficou o resultado e o quão não difícil isso foi, tá? Porque se você mirar muito alto, não vai dar certo, tá? Porque cada um tem sua rotina diária, seus afazeres, o Eduardo tem da aula, vocês têm que fazer outras coisas do mestrado ou da vida de vocês, então assim, vamos pensar coisas factíveis que a gente consegue fazer ao longo desse curso, tá? Então, pensem nisso. Eu vou dar uma semana para vocês pensarem e achar as coisas, tá? Então, não vai ser para amanhã, não precisa se desesperar, tá? Porque eu também quero que vocês pensem e reflitam bastante sobre o que a gente falou na aula de hoje. Então, primeiro passo, escolha um grupo taxonômico, tá? Priorize gêneros próximos, faça a revisão de literatura filogenética, faça a revisão de literatura polínica. Se vocês forem escolher um grupo diferente do que vocês estão trabalhando, eu recomendo vocês fazerem isso. Então, assim, vocês não vão ter que fazer a palinologia desse grupo, certo? Vocês vão só trabalhar com dado secundário. Tanto a filogenia publicada, quanto o que já tem publicado de pólen na literatura. Então, por isso que eu acho legal vocês fazerem isso. Para vocês conseguirem fazer esse exemplo com uma coisa fora do que vocês estão acostumados. E isso vai permitir que vocês vejam o trabalho de vocês com outros olhos depois, tá? Então, façam revisão da literatura, achem artigos de filogenia, achem artigos de pólen para o mesmo grupo, comparem a porcentagem de amostragem taxonômica do pólen e da filogenia. Se é alta, ótimo, segue adiante. Se é baixa, segue para outro grupo, tá? Você vai ter que achar um grupo onde você vai conseguir casar o que foi feito de morfologia ou palinotaxonomia para esse grupo com a amostragem filogenética, para ficar mais ou menos ali por volta de 20% de dado faltante, tá? Fora isso, você tem que perguntar, e é o que eu vou querer saber de vocês na semana que vem. Qual é o grupo? Qual a filogenia? Qual é o trabalho? Minha amostragem polínica bate com a molecular? Não bate? Qual é a porcentagem de dado faltante? E a última pergunta, eu já tenho o arquivo tree da filogenia molecular disponibilizado em algum lugar,
ou eu vou ter que rodar ou desenhar essa filogenia do zero, tá? Vou parar de compartilhar aqui a tela para vocês e vou voltar para eu ver vocês e a gente dar uma última conversada. Então, cadê? E aí, vocês acham de boa, factível, Sim. animados? Então, assim... Ô Rafael, deixa eu tirar Fala. uma dúvida aqui, né? Conforme você foi passando o exercício, a gente já foi mais ou menos pensando aqui em alguma coisa. Tá bom. Eu fiquei com uma única dúvida. Eu tenho uma filogenia pronta para esse gênero. Vamos supor que eu vou pegar um gênero que a gente já estudou aqui, eu vou pegar isso como meu exercício. Esse arquivo .tri, eu acho na publicação da filogenia. Então, o que você vai fazer? Você tem a publicação da filogenia, você vai abrir o artigo. Lá na metodologia eles vão falar assim, o arquivo tree ou os dados gerados nesse trabalho estão depositados no Treebase, no Dryad, no Zenodo, nesse link aqui. Geralmente é o que você acha. Só que tem muito trabalho recente, de 2015 para cá, que as pessoas pararam de fazer isso, e a galera que está no Global North, que é privilegiada, consegue fazer isso, mas a gente que é pobre, não. Então, eles vão falar assim, se você quiser uma cópia dos meus dados, me manda um e-mail que eu te mando. Então, você vai ter que descobrir essa informação no método. Então, pode estar escrito, me manda um e-mail que eu te mando, baixe ela como arquivo suplementar aqui na revista, ou procure esses dados nesses repositórios assim, assim, assado, com esse códigozinho que eu estou te passando. Vão ser essas opções. Se nenhuma dessas opções você conseguiu a árvore, você só tem em mãos o PDF do arquivo da filogenia que você está se baseando, porque aí na semana que vem eu vou ensinar como desenhar a filogenia no Sketch. Tá bom. Tá? Então, ou o arquivo, ou o trabalho, caso a gente não tenha o arquivo disponível. Isso. Que aí a gente consegue burlar isso e desenhar a árvore no Sketch, tá? Mas deem uma boa lida, tá? No métodos do trabalho. Veja se você acha, dá um esforcinho aí para ver se você consegue achar. Dependendo do grupo, você acha fácil, dependendo do grupo, você não vai achar. E aí, assim, nessa altura do campeonato, como a gente vai ter uma semana, você pode até tentar escrever pro autor e falar, oi fulano, tudo bom? Né? Me manda o arquivo tri do seu artigo, por favor. Tô tentando fazer um exercício aqui de evolução de caracteres para aprender. Aí, é bom que você fala isso, assim, em inglês, que a pessoa vai falar, ai, que legal, ele tá usando só para um exercício, ele não vai usar o meu trabalho para publicar outra coisa sem o meu nome. E aí eles vão te mandar o arquivo e você não vai ter dor de cabeça. Tá bom. E é isso. Então, assim, eu acho que essa aula de design experimental é a mais importante para vocês terem essa consciência do que dá para fazer com os dados que vocês têm, tá? Porque é o coração do trabalho. Beleza? Certo, beleza. Alguma dúvida, comentário, mais alguma coisa? Senão a gente encerra por hoje. E aí a gente combina que na semana que vem eu ainda vou pensar um dia que fica tranquilo para mim, aviso no grupo. Aí a gente marca mais uma aula no Meets. E aí vocês vêm com todos esses dados, tá? Então, assim, na semana que vem eu quero que cada um de vocês abram a câmerazinha de vocês, porque eu não gosto de falar com fotos. E vocês vão falar para mim qual que é o grupo, qual que é a filogenia, se você conseguiu o arquivo tree, se você não conseguiu o arquivo tree, se você mandou um e-mail pro autor e ele foi escroto com você e falou, não vou te mandar, ou se ele te mandou, eu quero, assim, um reporte oral de tudo, tá? Porque se vocês não fizerem isso, a gente não vai aprender. E eu quero que vocês aprendam, para vocês aprenderem a ser independente, tá? Porque é bom fazer colaboração com um taxonomista? Eu tô aberto a fazer várias colaborações com quem quiser, igual o Igor, eu não sou bobo. Mas eu acho que vocês também precisam ter autonomia de aprender a fazer as coisas por vocês mesmos, tá? Porque vocês que vão interpretar esse resultado e vocês que são palinólogos, vocês são palinólogos que quer trabalhar com evolução. Isso aí.
beleza? Então, até Beleza. semana que vem, e qualquer dúvida, a gente se fala no grupo, e é isso, tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Foi sim. Ô, Rafael, fica à vontade também. Se você lembrar de alguma coisa que precisa, tipo, leia isso e tudo mais, você manda lá no grupo, que Tá. aí a gente já vem preparado a semana que vem. Tá. Qualquer dúvida de cladística que surgir, eu recomendo voltar naquele livro que eu passei, tá? Se vocês forem hacker de internet, que assim, eu não consegui, porque eu não tive tempo. Mas você pode procurar nos LiveJam da vida, no SciHub da vida. Eu acho, quase certeza que tem uma versão já daquele livro em português. Tá. Que dá para baixar e, né, facilita a vida para quem não sabe inglês. Mas quem não sabe inglês, gente, copia aquilo lá, joga no Google Translator. O Google Translator tá ótimo hoje em dia, vocês vão conseguir ler tudo, tá? Beleza. E é isso. Até semana que vem, então. Tchauzinho. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigadão. Boa semana. Nada, vocês também. Tchau, gente. Deixa eu parar de gravar aqui. Manage recording, stop recording.